Glórias a Deus, meus queridos irmãos em Cristo, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos, amém? Vai tudo bem com vocês? E se não está? Pelo poder da palavra do Senhor que vem agora aos nossos corações, e o pregador tão somente se entrega totalmente nas mãos do Senhor, amém, amados? Totalmente dependente das inspirações do Espírito para alcançar o teu coração. Mas o meu desejo é que isso aconteça e que você saia daqui muito abençoado, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, sem perder tempo, vamos abrir o livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 35, a partir do versículo 1. Aí está a base da palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Amém, queridos? Convém sempre lembrar que é muito importante, é fundamental, que você fique com o teu coração aberto para receber esta palavra, e que você saiba que o Senhor tem propósitos na tua vida. Não se trata apenas da vontade de Deus, mas também dos propósitos dEle, para você, para a tua família, para o teu ministério, em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus! Jeremias capítulo 35, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas. Amados, eu vou dar uma pausa aqui, eu quero perguntar para a igreja. Você me responde com sinceridade. Levanta a mão quem já ouviu falar dos recabitas. Ninguém? Ninguém mesmo. Nunca ouviram falar dos recabitas? Recabe, ninguém sabe quem foi? Eu já esperava por isso. Então é nessa noite que você vai aprender, amém? E isso vai ser muito importante para a tua vida, não é? Recabitas é o nome dado a um povo do tempo do profeta Jeremias, né? Um povo que era descendente, era da família de um homem que se chamava Recabe. Guardem bem isso, é sempre bom aprender da palavra do Senhor, e você vai ver como isso é importante para a tua vida. Então o Recabe, ele não era de nenhuma das tribos de Israel, hein? Nenhuma das 12 tribos. É um povo nômade, ou seja, que vivia no deserto, né? E qualquer outra coisa a respeito disso pode ser uma especulação, então eu não vou falar. Mas quero que você saiba que Recabe é um homem, né? Que teve filhos e netos e bisnetos e paraná, até chegar no tempo do profeta Jeremias, amém? Então, a palavra do Senhor veio para o Jeremias e disse para o Jeremias assim: Jeremias, vai lá na casa dos recabitas. Todos entenderam até aqui? Vou continuar a leitura. E fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Eu vou ter que fazer outra pausa, porque é muito importante que todos entendam desde agora, desde este momento em que estamos fazendo a leitura da palavra. O que é que nós estamos lendo aí? Estamos lendo que o Senhor deu uma ordem para o profeta Jeremias, e essa ordem foi: vai na casa dos recabitas, e fala uma coisa lá para eles, que eu quero que você fale. E ele vai, né? E o que era para ele falar? Era para falar que eles precisavam ir até a casa do Senhor. Então prestaram atenção nisso? Vai na casa dos recabitas, pega aquela família dos recabitas e leva para o templo, leva para a casa do Senhor. Calma aí, que pode não ser o que você está pensando. Não se trata de levar para a igreja não, viu, amados? Né, do modo como você pensa, não, tem um outro propósito aqui. Deus sempre tem propósitos, e o propósito que ele tinha naquela ocasião, mandando Jeremias até a casa dos recabitas, é um propósito que o Senhor tem para as nossas vidas
nesta noite. Amém? Então vai lá, pede que eles te sigam, te acompanhem até a casa do Senhor. Daí você chegando lá, vai em uma câmara. O que é câmara? Câmara era um dos cômodos do templo. Em outras palavras, uma das salas lá do templo. Existiam várias. Então você vai lá a uma daquelas câmaras e dá vinho para eles. Serve vinho para essa família aí que vai estar contigo lá. Todos entenderam até aqui? Todos estão achando estranho tudo isso? Normal, amados. Se você não estivesse achando estranho essa palavra, eu ia até cismar, né? Eu também achei, mas é muito profundo o que o Senhor tem para falar ao nosso coração através desta palavra nesta noite. Amém? Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o versículo seguinte. O versículo 3 diz assim: então tomei a Jazanias. Quem conhece o Jazanias aqui? Ninguém, né? Se não conhece o Recabe, o Jazanias então. Pois são nomes novos, pelo que eu vejo aqui, para a igreja toda. Amém? Não tem problema. O Jazanias, por exemplo, você nem precisa decorar quem é, né? Mas ele era também um recabita, ele era um descendente, né? Foi aquele que o Jeremias tomou, né, e levou. Então ele era filho de Jeremias. Esse Jeremias é xará do profeta Jeremias, né? Então o profeta Jeremias foi até a casa dos recabitas. Lá ele pegou o Jazanias, um deles, né? Mas pegou os outros também, vai falar aí, né? Mas esse Jazanias aí está em destaque. Ele era filho do xará do profeta Jeremias, um outro Jeremias, recabita esse aí. Ele era filho do Rabazinias, né? Acho que é assim que fala. E pegou também os seus irmãos, pegou a família toda, olha lá, e a todos os seus filhos, imagina, e toda a casa dos recabitas. Juntou aquele monte de recabita e levou aonde? Para a casa do Senhor. Todos estão entendendo? Amém, amados. Próximo versículo. E os levei à casa do Senhor. Está aí, confirmação. Levou a câmara dos filhos do Hanã, né? O Hanã, irmão, deve ser muito conhecido, o Hanã. Quem que não conhece o Hanã, né? O filho do Gigdalias. Isso, se você treinar bem, você consegue falar Gigdalias, né? Bom, mas se você não fizer questão também, não se preocupe. Era um homem de Deus, né? Que estava naquela câmara, isso, naquele cômodo, naquela sala, né? Está junto à câmara dos príncipes, ó, uma sala do lado dos principais do templo. Levou a família dos recabitas para lá, né? Chegando lá, olha lá, a palavra diz, né, que estava junto à câmara dos príncipes, que está na câmara de Maazéias. Não se preocupe com esses nomes, não. Esse daí era o filho do Salum, né? Vai saber quem é, né? Mas ele era o guarda do vestíbulo. Pronto, tudo bem. Todo mundo entendeu que o profeta Jeremias levou a família dos recabitas para a casa do Senhor nesse lugar? Glórias a Deus. Versículo 5. E pus, quem que está falando que pus? Quem está falando que pus é o Jeremias, né? O profeta Jeremias. Ele disse: eu pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho. Por que ele fez isso? Porque Deus mandou. Foi Deus que mandou fazer isso. E o Jeremias simplesmente está obedecendo. Chegou lá, pegou um jarrão de vinho, que estava lá nessa câmara dentro da casa do Senhor, e colocou lá com copos, né? E disse-lhes: bebei vinho. Por que ele fez isso? Porque o Senhor mandou que ele fizesse. Amém, meus amados? Eu vou parar por aqui. Mas eu quero te fazer duas perguntas nessa hora. Espero que você responda com toda a sinceridade do teu coração. Primeiro, eu quero saber se você crê que estas palavras são palavras de Deus. Não é para contar a história dos recabitas, não. Porque esse povo aí já morreu tudo. Hoje eu nem ouço mais falar deles.
Eu não, né? Não sei se você já ouviu, mas acho que não, que você não conhecia o Recabe. Então não sei o que foi desse povo. Mas para falar a nossa vida, amém, meus amados? Quem crê que essas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Está registrado já. O Senhor já viu o teu ato de fé, pode abaixar a mão. Agora eu quero saber de você também, quero saber de vocês, meus amados, quem aqui está grato a Deus por estar aqui nessa noite? Quem está? Porque a nossa irmã Terezinha não está. Ela não está, ela não pode estar. Nossa irmã Rosália está se recuperando de cirurgia, também não está aqui. Nossa irmã Cristina, também se recuperando de grave cirurgia, também não está aqui. Porque nossa irmã Natália não está aqui conosco. O irmão Flávio também, do modo como ele está lá, paralisado de um lado, também não pode estar aqui. Mas o Senhor nos deu saúde para estarmos aqui nessa noite. Amém? Então, se você está feliz com o Senhor, se você está grato, talvez você não esteja feliz com as coisas que estão acontecendo na tua vida agora, mas você é feliz porque você tem Jesus no teu coração. Quem está assim, pode expressar esta fé, aplaudindo esta palavra. Abra a tua boca, glorifique ao Senhor, com glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por suas palavras, agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua casa. Aleluias. Amados, podem se sentar. Olha, queridos, essa leitura que nós fizemos aqui, assim, nesses versículos até agora, e eu vou continuar com essa leitura, né? Ela traz para nós algo de extrema importância. Ela vem falar ao nosso coração que muitas vezes aquilo que pensamos que é um sacrifício, na verdade, é uma oportunidade. Então o Senhor está mostrando algo para a nação de Israel, usando a vida do profeta Jeremias, mandando que ele vá até aquela casa, levando este povo até aquela câmara, como todos nós aqui já entendemos. Então, para quem nunca tinha ouvido falar de recabitas, eu creio que os irmãos já têm boas informações, pelo menos, né, até este momento, pelo menos até este ponto, não é, que nós fizemos a leitura. O Senhor vai mostrar algo. Ele mostrou algo. O Senhor falou. O Senhor demonstrou através disso o seu sentimento. O Senhor demonstrou para o profeta, usando o profeta, mas para a nação de Israel, como ele estava vendo as coisas, como ele estava olhando para as casas, como ele estava olhando para o templo, como ele estava sentindo tudo aquilo que estava acontecendo, e como sempre o Senhor faz, ele faz para o bem de seu povo. Ele faz querendo algo do seu povo. E aí tudo que Deus quer para a nossa vida, meus amados, é para nos abençoar. Ele diz pelo próprio profeta Jeremias que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são sempre pensamentos de paz, são sempre pensamentos de vitória, para nos dar o fim que nós desejamos. Amém? Quem crê nisso? Glórias a Deus. Então nós vamos continuar a leitura aqui, porque o que vem a partir de agora vai revelar a vontade do Senhor para a nossa vida nessa noite. Se vamos ou não cumprir essa vontade é outra história, meus amados. Eu sempre faço questão de distinguir vontade de propósito. Quando nós oramos ao Senhor no Pai Nosso, dizendo, seja feita a tua vontade, nós estamos fazendo um pedido ao Senhor. Senhor, nós queremos que seja feita a tua vontade, mas queremos que a tua vontade seja feita aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Se nós temos a necessidade de orar assim, é porque nem toda vontade que acontece neste mundo é vontade do Senhor. Amém? Eu quero só dar exemplos. Não é vontade do Senhor que a Ucrânia esteja em guerra com a Rússia. Nós não podemos dizer isso. Não é vontade do Senhor que alguém esteja enfermo. Não é vontade do Senhor que alguém faleça. O Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio. Isto é palavra do Senhor. Amém, amados?
Então não se trata de vontade, se trata de propósito. Muitas vezes Ele permite que as coisas aconteçam, muitas vezes nós passamos por determinadas situações, é porque o Senhor tem um propósito de nos fortalecer, ou de nos ensinar. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Isto posto, nós vamos para o próximo versículo. Versículo 6, ele diz assim: mas eles disseram. Então vocês estão lembrados que o Jeremias colocou um jarro de vinho lá para eles, com um copo, e tudo servido, muito bonitinho na mesa, disse: olha, bebe aí. Agora, como é que eles reagiram, os recabitas? Dessa forma: mas eles disseram, não beberemos vinho. Não é só uma questão de religião, porque muitos podem pensar que a crente não bebe. Calma, irmãos, vamos devagar com isso aí, tem muita coisa para a gente aprender. Não estou aqui entrando no mérito se pode beber, não pode beber, não. Eu estou dizendo que os recabitas, conforme a palavra do Senhor, disseram: não, nós não vamos beber. Não beberemos por quê? Não beberemos porque Jonadab, que foi filho de Recabe, o nosso pai, e a palavra pai aí tem o sentido de ancestral, né? É como quando Jesus dizia que, né, Jesus foi apresentado como filho de Davi. Ele não era um filho natural, assim como a gente, né, de Davi, mas era um descendente de Davi. Tudo bem até aqui? É muito importante entender, né? Então não quero dar aula, não é momento disso, quero passar essa mensagem que o Senhor falou fortemente ao meu coração, 2 vezes, irmãos. 2 vezes. Na primeira vez, foi lá na Irlanda, ele me passou essa passagem, eu escrevi tudo e fiquei naquela dúvida, não sei se é para mim ou se é para a igreja. Mas hoje eu estava orando e dizendo: Senhor, qual é a palavra para a igreja? E de novo, nesse negócio dos recabitas, eu falei: mas essa coisa de recabita, o que é? Aí comecei a receber para poder passar toda a total dependência do Espírito Santo para alcançar o coração da igreja. Amém, amados? Então eles disseram: não vou beber vinho porque o Jonadab, que era filho do Recabe, o nosso ancestral lá, né, ele nos mandou dizendo assim, ó: nunca bebereis vinho. Então presta atenção nisso. Quem disse para nunca beber vinho? Foi os pais, os ancestrais. Eu não sei se era tataravô, bisavô, não sei. Passou 250 anos aí, eu não sei o que era, não fala, não interessa, mas um homem disse para não beber. Quem era esse homem? Recabe. E agora, tantos anos depois, os seus descendentes, essas novas gerações, estão simplesmente se negando a beber o vinho oferecido pelo profeta na casa do Senhor, dizendo: a gente não bebe, por quê? Porque o nosso pai, o Recabe, disse que a gente nunca ia beber vinho, né? Nem vós e nem os vossos filhos. Então ele disse: ó, vocês não bebem vinho, nem vocês, nem os filhos de vocês, nem o neto, nem o bisneto, nem nada, e eles estão agora o quê? Obedecendo. Amém, amados? Vamos para o próximo versículo. Além de não beber vinho, o Recabe deu outras ordens para eles, estabeleceu outras regras para esta família. Na verdade é um total de 5, e a gente vai aprender isso agora. A primeira era: não bebam vinho, todo mundo entendeu? A segunda: não edifiquem casa, não construam casas para vocês. Nunca pense em contratar um pedreiro, comprar cimento, areia, pedra, tijolo, broco e levantar casa para vocês. Então o pai deles disse: vocês não façam casa para vocês. É estranho, né, irmãos? Mas ele disse: não faça, e eles não fizeram. Outra coisa: não semeie semente, ou seja, não plante. Que interessante, né? A gente está acostumado a ouvir coisas diferentes, do tipo: eu preciso plantar para poder colher, eu preciso plantar para poder viver, o sustento da minha casa vem com o meu trabalho é plantar. Mas o Recabe deu essa ordem para toda a família: vocês não plantem nada. Tem esse papo de semente, esse negócio de ficar lá, pega a terra, não façam isso. E eles não fizeram.
Mais do que isso, outra ordem, a terceira, ele disse, a quarta, né? Ele disse assim: também não possuam vinha alguma. Porque alguém aqui com aquele espírito empreendedor pode pensar assim: bom, eu não posso plantar. Meu pai lá mandou que eu não posso jogar semente, então eu vou contratar sementista, né? Aí eu compro um pedaço de terra e mando plantar para eu poder colher. Mas o homem, o Recabe, ele disse: também não quero que vocês tenham vinhas. Não é isso? Vocês não vão ter vinhas, vocês não vão plantar uva, vocês não vão... nada disso, vocês não vão ser dono de terra com plantação nenhuma. É estranho, né, irmãos? Mas eles obedeciam. Obedeciam. E a última coisa ainda, olha, essa é complicada, porque o homem lá, o Recabe, né, o seu pai, ele disse: vocês vão habitar em tendas todos os vossos dias. Em tenda, irmão. Em barraco. Vocês estão entendendo isso aí? Pois estas foram as ordens dadas por Recabe. E os recabitas, tantos anos depois, aproximadamente 250 anos depois, continuavam obedecendo esses princípios e andando, peregrinando pelas terras. Houve um momento em que essa família teve um contato com um rei de Israel chamado Jeú. Um bom rei, em parte, pelo menos. E eles, embora não sendo de Israel, não fazendo parte de Israel, né, eles tiveram uma certa ligação com Israel, se posicionaram a favor, trabalharam até em algumas causas importantes, como a remoção de altares de deuses estranhos em Israel. Amém, amados? Mas a grande questão aqui, meus queridos irmãos, a primeira que nós podemos tirar para a nossa vida nessa noite, é: por que o Senhor teve que buscar uma casa? O Senhor teve que encontrar uma família, que nem era uma família de Israel, para ser um exemplo naquele tempo. Você vai ver que houve um propósito que traz para a nossa vida um princípio de vitória extraordinário para todos nós. Mas era uma família de alguém que não estava na igreja. Faz a gente pensar que tantas vezes o modo de viver, eu não vou falar de princípios, mas eu vou falar de valores. O fato desses meninos aí, desse povo, desse tempo, estar obedecendo todas as ordens que o seu pai havia dado a eles, foi extremamente valorizado pelo Senhor. Foi por isso que o Senhor pediu que chamasse essa família e levasse ao templo. Havia algo que o Senhor queria mostrar, assim que o seu povo, assim que a casa dele pudesse ver aquela cena. Então eu até, amados, poderia chamar o ato deles de um ato de obediência, sabe, do tipo, eu obedeço e pronto, acabou. Mas não, eu quero dar um título para essa mensagem, e o título é Valores Recabitas. Porque valores, ele vai além de um princípio. Ele diz respeito à fidelidade, ele diz respeito à confiança, ele diz respeito à honra que eles davam para o seu pai. Então aquilo que o tatar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 
estava sendo seguido, e eu não vejo tristeza neles, eu não vejo lamentação, eu não posso beber. Então eu quero te levar para mais alguns versículos, para você entender o que está acontecendo aí, para você entender o que é que o Senhor está querendo falar ao nosso coração nessa noite. Então vamos para o versículo 8.
Diz: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, o filho de Recabe, o nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, e nem nossas filhas, versículo 9, nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, versículo 10, mas habitamos em tendas. Assim, ouvimos e fizemos, conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, o nosso pai. E o Senhor está gostando disso. E o Senhor está mandando chamar esse povo, traz para minha casa. O povo da minha casa precisa ver como é a vida desse povo. Sabe, amados, hoje, eu vou falar hoje, mas vou falar hoje num pedaço só. Eu não posso falar que a obediência está fora de moda, porque quando eu penso, por exemplo, em como eu lidava com o meu pai, a minha geração de muitos que estão aqui, sabe do que eu estou falando. Talvez os mais novos tenham até dificuldade para entender isso. Mas o negócio com meu pai era o seguinte: ele mandava e eu obedecia, simples assim. Eu não ficava perguntando: por que, pai? Por que não pode? Por que eu não posso ir? Por que meus colegas saem de noite e eu não saio? Por que não posso ficar na rua? Por que eu não posso sortar pipa com linha cortante? Simplesmente, se ele dizia não pode, não pode. Eu não sei como é que você foi, mas não era assim. Então, quando eu penso nisso, eu digo: bom, hoje a obediência, ela está fora de moda. É mesmo quando eu vejo, por exemplo, no tempo que eu me converti, sinceramente, irmão, é difícil ser crente naquele tempo. Porque o povo crente era o seguinte: Deus mandou, está mandado, acabou, não precisava de explicação. Tinha muito estudo, não tinha internet para te explicar por que não podia. Simplesmente não podia. Não pode beber? Não pode beber. Então não pode beber. Acabou. Agora, eu tenho algo para dizer. Eu não posso dizer que isso, a obediência está fora de moda agora, porque olha quanto tempo atrás a obediência também estava fora de moda em Israel. Então não se trata de moda. Se trata de uma inclinação que, infelizmente, o próprio povo de Deus tem. A inclinação por ter dificuldade em obedecer. A inclinação de não acreditar totalmente naquilo que o nosso Pai dos céus está falando. Então nós questionamos, nós relativizamos. E o Senhor está chamando gente de fora, para dizer: olha para eles. Queridos, olha, eu nem queria falar isso aqui, mas é que é inevitável. Recentemente inaugurou, perto de nós, um templo espírita, de Umbanda, Quimbanda, não sei, mas é dessa linha, porque o traje que eles usam, eu sei que isso vai ficar no YouTube, pode até chegar, mas veja que não é chamado de culto ali, né? Eu não lembro como é que é chamado, eu já fui nos bregueços desse aí, mas eu não sei como que é o nome disso, mas é uma reunião, tá certo? Irmãos, de segunda, eu não sei os dias certos também, não marquei tudo isso, mas são muitos dias na semana, e todos os dias lota. Lota. Essa rua está que é só carro. Então, eu não estou aqui dizendo que você tem que ir lá. É claro que todo mundo vai entender que não é isso, né? Claro. Mas olha a fidelidade. Olha a força que move. Eu tenho que chamar de fé, né? Pode não ser a fé no Deus que nós servimos, mas é uma fé. E eles estão lá. E a gente muitas vezes fica com aquela dificuldade. O que o Senhor quer de nós? Vamos ver mais aí, versículo 11. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a esta terra, dissemos assim. Isso são os recabitas falando, né? E eles estão dizendo: olha, nós dissemos assim, entre nós ali, sabe? Entre a nossa família ali.
vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Eles nem eram israelitas, mas eles observaram um movimento do inimigo. Eles observaram o risco que aquele povo estava correndo, e infelizmente não estavam apenas correndo o risco, acabou acontecendo. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, queimou o templo. Mas isso ainda não tinha acontecido. Os recabitas observaram aquela cena e disseram: viu, nós vamos ficar lá, no olho do furacão, é para lá que nós vamos. Eu fico pensando, a gente não tem casa mesmo, vamos pegar a barraca aqui, desarmei, armamos aonde? Em Jerusalém. Isso é exemplo, não é, amados? Quantos crentes fugindo das lutas? Quantos crentes indo para a igreja para se livrar das provas? E os recabitas vai lá, numa causa que nem bem era deles, mostrando coragem, mostrando valentia, e se colocaram naquele lugar. Esse versículo, ele mostra o cenário, um cenário que não foi só daquele tempo, é de hoje também. Quem é que não sabe que o inimigo está batendo as portas aí, irmão? Você não está ligado que o inimigo está rodeando tua casa, não? Eu não quero colocar medo em você. É mais fácil para mim dizer: olha, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Duas coisas que você tem que entender: não dá para dispensar o sentinela, mas não, o Senhor é imprescindível. Porque se Ele não tiver, tudo que você fizer é em vão. Eu não estou querendo te colocar medo que um ladrão vai entrar, não imagina, não é nada disso. Eu estou querendo dizer, você tem que entender que o inimigo está bramando como um leão mais do que nunca, que está andando ao derredor de todas as pessoas mais do que nunca, e está querendo buscar a quem ele possa tragar mais do que nunca, porque o tempo vai passando, e as circunstâncias são essas. É através de rede social, é através de outras religiões, é através de gente importante que está na política e que infelizmente contamina tantas vezes, tantas pessoas, em tantos lugares, como a gente pode ver. É a igreja que não está no seu papel. É a igreja que está preocupada se pode beber vinho, se não pode beber vinho, enquanto o Senhor está mandando uma família lá para dizer assim, viu, não se trata de pode ou não pode. Se trata de princípio, se trata de valor. O valor dos recabitas era outro. Infelizmente, meus amados, nos dias de hoje, tanta gente está preocupada com aquilo que ela tem, com aquilo que ela precisa possuir, tanta gente fazendo campanha para construir uma casa. Há alguma coisa de errado nisso? Não. Ali não é sobre poder ou não plantar, imagine. Ali não é sobre poder ou não construir uma casa, claro que não é isso. Ali é sobre valores. Eles davam muito mais valor para aquilo que o pai deles falava do que aquilo que eles tinham, do que aquilo que eles possuíam. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém? Glória a Deus. Aqui nem pensar, né, irmãos? Só se você estiver muito no espírito mesmo, né? Glória a Deus. Está ou não está assim, amados? Está desse jeito ou não está? E o Nabucodonorzão aí batendo na porta. E o chifrudo batendo na porta de tanta gente. E o povo de boca aberta. Povo de Jerusalém, boca aberta. Os recabitas, atentos, obedientes. Sabe, irmão, quando eu falo do tempo em que os pais mandavam e os filhos obedeciam e está acabado, eu não quero dizer para você que o padrão de Deus é esse. Porque era uma ignorância também que fala baixo, né? Faz isso. Por quê, pai? Porque eu estou mandando. Esse não é o padrão de Deus. Deus de fato deixou muitas ordens. Deus de fato também colocou regras para a nossa vida.
De fato ele fez isso. Mas nunca, em lugar nenhum da Bíblia, ele diz, faz porque eu estou mandando. Ele que é Deus, ele que é o Pai de todos nós aqui, sempre explicou por que ele estava fazendo. Vamos ver lá em Deuteronômio, que eu não lembro o capítulo nem o versículo, mas já passei. Ah lá, é o Deuteronômio 5, acabei de lembrar, irmão, olha que cabeça, hein? Deuteronômio 5,17, é isso mesmo? Não, é Deuteronômio 7. Mateus 5,17, deu uma invertida aí, hein? Eu acho que, eu não sei se fui eu, mas agora eu quero Deuteronômio capítulo 7, versículo 11. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você que acha que obedecer ao Senhor é um sacrifício. Deixa eu falar algo que eu sinto, que aconteceu comigo durante muito tempo e eu demorei demais para entender que não era bem assim, mas eu sei que está acontecendo na vida de tanta gente. Quando você fala em obediência, primeiro, é uma palavra que não dá ibope, uma palavra que ninguém gosta de ouvir. O que a gente gosta de ouvir? Que o Senhor vai fazer por nós. A gente gosta de ouvir quase que a gente manda e Deus obedece. Senhor, cura, Ele cura. Senhor, toca lá, Ele toca. Abre essa porta, Ele abre. Amados, mas vamos aí pensar. Obedecer não é um sacrifício. Obedecer é uma oportunidade. O problema é que a gente pensa diferente. Tem tanta coisa que a gente pensa que é de um jeito e é de outro. Se você investe, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas vou abrir um parênteses. Se você investe em caderneta de poupança, achando que com isso você está ganhando dinheiro, deixa eu te dar uma notícia de que esse negócio já foi faz tempo. Caderneta de poupança nem bem assegura que o teu dinheiro está acompanhando o mercado, tá? A inflação. Você não só deixa de ganhar, como você está perdendo. Fecha o parênteses, fica por outra ocasião. Quem quiser, me procura. Não sou especialista nem financeiro, nem econômico, mas eu não sei porque eu também falei isso, mas falei já está falado. Então pronto. Tem jeito de voltar, falei. Mas foi para falar que muita coisa a gente pensa que é de um jeito, mas é de outro. Olha só, irmãos, vê o que Deus fala em Deuteronômio 7. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje repete para mim, que te mando. Então ele está mandando. Quando o Recabe falou para o filho dele, que era para falar para o filho, e tudo, ele mandou. Ele não falou se vocês quiserem. Agora Deus também está dizendo, eu mando. E tem tanta coisa que Deus manda a gente fazer. Por exemplo, agora, o que Deus está mandando você fazer? Você que está aqui, você tem um problema, você está vivendo um tempo da tua vida, às vezes, turbulento, às vezes você diz, eu não tenho saída, às vezes você diz, eu não tenho a paz que eu queria ter, tudo que eu queria é paz, às vezes você diz assim que não se sente amado, às vezes você diz que ninguém gosta de você, às vezes você diz que não sabe por que você está nesse mundo, às vezes você fica chorando para você mesmo, tendo dó das coisas que estão acontecendo com você. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. O que Deus está mandando você fazer, meu irmão? Qual é a ordem de Deus para esse tempo da tua vida? É relaxar? Relaxa. É se esforçar? Esforça. É se levantar? Levanta. Mas o que Ele está mandando você fazer? Porque não é possível que você não saiba qual é a ordem de Deus para a tua vida. Agora, o problema nosso, sabe qual que é? Ter que obedecer a Deus. Então, quer dizer que eu não posso isso, eu não posso aquilo, não posso ir lá, não posso falar não sei o quê, não posso ter amizade com não sei quem, não posso mais olhar para não sei o que lá. Não posso... Irmãos, você está pensando que obedecer é sacrifício? Deixa eu te falar que a palavra do Senhor é clara e ela diz que o Senhor não quer sacrifício de nós. Foi Samuel que disse isso lá para o Saul uma vez. Tem em outros lugares da Bíblia também que eu não me lembro agora, mas está lá. Se você procurar, você acha. Misericórdia eu quero e não sacrifício. O Senhor não quer seu sacrifício. Não quer tirar seus prazeres, não, irmão.
Senhor não tem esse propósito de te ver triste, escrabunhado lá no seu cantinho, porque você não pode isso, não pode aquilo, todo mundo vai, você não vai. O problema é que você vê obediência como um sacrifício. E aí você se afasta. Você não quer saber, você não sabe a consequência que isso traz para a tua vida. Deixa eu te dizer, olha a palavra, guarda, pois, os mandamentos, faz tudo que eu mandar. Tudo tá isso aí. Mas vê o versículo 12. Olha o que diz. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes. Irmãos, tem 3 verbos aí. O primeiro é ouvir. Se você ouvir. Sabe qual é o problema de muita gente? É que nem ouvir quer. O problema de muita gente é que quantas palavras do Senhor vêm para a igreja e muitos nem sequer querem ouvir. O problema não é entender ou não entender, não me venha com essa. Porque quem quer entender, irmãos, acaba encontrando alguém para explicar. Amém ou não amém? Amém. Agora, o problema é não querer ouvir. Presta atenção. Se vocês guardardes, né? Então é ouvir, guardar e fazer, né? Porque tem gente que conhece qual foi a ordem de Deus, só não quer fazer. Mas já sabe qual é. Mas prefere não fazer. Já sabe bem o que Deus mandou. Mas quer relativizar. Já sabe bem o que Deus mandou. Mas quer questionar. Quer questionar. Será que não pode beber mesmo? Será mesmo que eu não posso dar nenhuma olhadinha? Será que eu não posso mesmo ir naquele lugar? Mas Jesus estava no meio das prostitutas. Então você acha que por causa disso você pode ir na zona? Conversa é essa, irmãos? Está relativizando. Está tentando explicar um explicamento que não tem explicação. Não existe explicação explicável para um explicamento desse que você está explicando. É um negócio que você está inventando. Você está fazendo uns bregodó aí para não obedecer. Pastor, não pode, mas onde que está escrito isso? Vem cá que eu falo para você. Quer saber mesmo? Vem. Agora, se não quer saber, dá desculpa. Faz igual Saul fez para Samuel. Que barulho, que eu não estou ouvindo nada. As vacas lá vão fazendo um estrondo danado. E eu não estou ouvindo, não, nem nada, não. Dá uma de desentendido. Então, irmãos, veja, presta atenção. Obedecer não é um sacrifício, irmãos. É uma oportunidade. Olha bem isso, presta atenção, pega essa palavra para a tua vida. Se você guardar e fizer, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência. Ele vai te fazer bem. Você não sabe o que é beneficência portuguesa, não? Pois é, então vem disso, vem de beneficência, fazer bem. Ele vai te fazer bem, vai fazer bem na tua casa, vai fazer bem para a tua vida, bem para o teu coração, bem para a tua alma, bem para o teu estado de espírito. Ele vai trabalhar a teu favor, ele vai estar do teu lado no trabalho, ele vai estar do teu lado na família, ele vai estar do teu lado no teu ministério. Aleluias! Porque ele promete fazer beneficência, a mesma que ele jurou aos pais. Sabe aqueles lá de trás? Então, irmãos, vem passando e chegou para nós. Vê o versículo 13 o que diz: amar-te-á, abençoar-te-á. Eu fico pensando quanta gente buscando bênção, mas de que jeito? Comparecendo em tal lugar? Não, irmãos. Você é abençoado quando você obedece. Mas não se trata só de obediência, se trata de valores, o valor que você dá. Muitas vezes é mais valioso um jogo do Campeonato Brasileiro, misericórdia, Deus me livre disso, principalmente hoje, do que participar de um culto. Irmãos, tem alguma coisa errada, irmãos. A palavra está dizendo que o Senhor vai te abençoar. Onde é que você acha a tua bênção? Onde é que você encontra a tua saída, meus irmãos?
se não é aos pés do Senhor, se não é ouvindo a palavra, presta atenção. Hoje a palavra você não vai gostar, viu? Eu já devia ter te avisado antes, mas eu falei, se eu falar, pode ser que alguém saia antes da hora, né? Como eu estou querendo que você ouça, eu não falei nada, mas o negócio pegou. Ó, e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal. Está vendo? O Senhor quer que você plante. O Senhor quer que dê frutos na tua terra. O Recabe que tinha outra ideia, mas irmãos, era ele. Por isso que eu digo, não se trata de não poder plantar, se trata de obedecer. Está aí. O Senhor abençoará o teu mosto, a tua alegria, abençoará o teu azeite, abençoará a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Quem quer todas essas bênçãos? Então você tem oportunidade. Você tem oportunidade de trazer todas essas bênçãos para a tua vida, para a tua casa. Essa bênção foi prometida, sabe por quem? Pelo nosso Pai. E Ele colocou um caminho. Se você me obedecer. Amém? Vamos voltar lá para encerrar. Mentira, irmãos, vai longe ainda. Pode ir, Santa Ceia ainda. Hoje você não sai daqui antes da meia-noite. Melhor mentir assim do que mentir de outro jeito, né? Calma aí, rapaz. Rapazes e raposas. Vamos ver a partir do versículo 12 agora. Voltando lá. Porque é muito importante que a gente veja não só o que aconteceu até agora, mas a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Não, agora voltando para Jeremias, né? Onde a gente estava. Jeremias capítulo 35, a partir do versículo 12. A gente leu até o 11. Agora o versículo 12 diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá. Agora Deus está mandando falar com o povo dele. Agora Deus está mandando falar com o povo de Deus, dele. Vai lá e diz para eles, aos moradores de Jerusalém: Porventura, nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, o filho de Recabe, e agora está todo mundo entendendo, tá ou não está? Olha aí, que bênção. Você nem sabia o que era Recabita, agora você já sabe quem é Jonadab, que ele é filho do Recabe. E o Senhor está falando no versículo 14, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. O Recabe dava um mandamento, todo mundo guardava 200 anos. O Senhor, que mandava um mandamento, e junto com o mandamento, uma promessa. O Senhor que quer que você obedeça, meu irmão, que eu obedeça, não é para Ele se autoafirmar como líder de todos nós. Deus não precisa disso, irmãos. Deus não precisa mostrar que Ele é o chefe, que Ele é quem manda. A obediência ao Senhor é para o nosso bem. Aleluias! Se você quer fazer bem para você, bem para a tua casa, bem para a tua família, obedeça ao Senhor. Tenha valores dos recabitas. Eu dou valor ao que o meu pai falou. Se ele falou, não constrói, eu não construo. Eu dou valor, eu honro o que vem sendo trazido aqui até hoje. Se não é para beber vinho, não bebo vinho. Você já imaginou se o pai da gente, irmãos, na nossa família, pensa na nossa família, um chegando e falando assim: ó, filho, não bebe vinho. A gente já ia começar: mas o Paulo mandou Timóteo beber vinho todo dia, por que não pode? Eu não vou entrar nesse mérito não. Mandou mesmo, né? O vinho da Santa Ceia era vinho mesmo, irmãos. Não era suco de uva, era vinho. Está chocado? A Bíblia não fala de não beber o vinho, a Bíblia fala de não se embriagar. Está claro isso ou não? Mas não vou entrar nisso não, porque a palavra não é sobre isso não. A palavra é sobre obediência.
A palavra é que o Senhor aí está indignado com o povo dele, porque ele mandava as leis e dizia: se vocês obedecerem, vocês vão se dar bem. E o que o povo fazia? Não queria ouvir a sua voz. Enquanto uma família lá ouvia o que o Recabe tinha falado, que depois passou por Jonadab, passou por um monte lá e chegou neles, e olha, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Próximo versículo. E vos enviei todos os meus servos, mandei os profetas, madrugando e enviando, e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações. Não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. O Senhor dá uma ordem e Ele explica. Ele não é como o pai de muitos aqui. Faz isso. Por quê, pai? Porque eu estou mandando. Não, Deus nunca fez assim. Ele disse: olha, é para o bem de vocês, é porque eu quero abençoar vocês. Se vocês não me obedecerem, vocês vão cair nas garras de falsos deuses, de coisas que o inimigo arma para matar, do Nabucodonosor. Mas acontece que eles, olha lá no finalzinho, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. O problema, meus irmãos, não começa na dificuldade em obedecer. Não começa aí. O problema não começa na confusão que muitos fazem achando que obedecer é um sacrifício. Porque obedecer é uma oportunidade de sermos abençoados pelo Senhor. Se você está entendendo ou não, eu não sei. Mas é isso que o Senhor pediu que eu falasse para a igreja. Amém? O problema não começa em ter dificuldade em obedecer. O problema começa em não querer inclinar os ouvidos para ouvir ao Senhor. Deixa eu te falar que de tudo de pior que pode acontecer na vida de um crente, irmãos, tudo de pior é quando ele não tem mais os ouvidos inclinados à palavra do Senhor. Quando a palavra pregada no culto já não mexe mais com o seu coração, quando ele não consegue mais abrir a Bíblia em sua casa para meditar numa palavra, ainda que ele não entenda. Pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Eu até sei que você não entende, porque eu também muitas vezes não entendi. Mas eu entendi um entendimento que talvez você não entenda agora, mas você precisa entender. Que a palavra do Senhor diz que, a própria palavra do Senhor diz no Salmo 119, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Então, quando você recebe a palavra do Senhor, mesmo que você não entenda, você está engolindo uma lâmpada. E você vai engolindo lâmpadas. Isso eu ouvi do pastor Juscelio essa semana. Ele falou: irmãos, isso não é desculpa para você não ler, não. Lê. Eu mesmo não gosto de ler quando eu não entendo, mas eu também não deixo de ler, eu vou buscar. Agora, se você leu e não entendeu, continua lendo e continua engolindo lâmpada. Porque uma hora aquelas lâmpadas que estão lá vão iluminar um momento da sua vida que você precisa de luz, que você está nas trevas. A palavra do Senhor é alimento, a palavra do Senhor é lâmpada. Mas quando você perde o prazer de ouvir a palavra do Senhor, quando você quer apenas ouvir que Deus te abençoa, dá vitória por você, mata todos os seus inimigos e tudo mais, ele faz tudo para você, você não precisa fazer nada. Irmãos, mas ao mesmo tempo, você não deixa de ver um Facebook em nenhum dia. Você não deixa de dar uma olhadinha no Instagram, você não deixa de acompanhar o futebol, você não deixa de acompanhar a política, você não quer sempre saber o que está acontecendo na vida dos outros, né, e tal. Isso aí acontece, esse acontecido também. Esse negócio de querer saber tudo, você está tudo, sabe tudo, mas gente, cadê a palavra? Onde está a palavra? Onde está a palavra? O problema não é vir ou não no culto. É um problema também, eu sempre digo, vir na igreja não é garantia de que você está certificado pelo Imetro dos céus. Isso não se certifica. Vir não. Agora, não vir
significa que você está cada vez mais longe do carimbo. O culto é o lugar de adorar, o culto é o lugar de oferecer. O Senhor é tão misericordioso que Ele permite que num momento do culto, um momento X, você receba. Nessa hora, você entrega a honra, mas você recebe a palavra. Ele permite que isso aconteça no culto. E essa palavra, muitas vezes, é justamente a que você não quer ouvir. Talvez você saia daqui e diga assim, nunca mais quero ouvir esse pastor cabeçudo, falando essas coisas, porque não está me agradando. E não estou mesmo para te agradar, irmãos. Mas eu estou para abençoar a tua vida, amém? E aí você vê aí, Salmo 119, eles colocaram, lâmpada para os meus pés. Agora, como eu disse que aquela hora não era encerrar de fato, agora também não é, vamos mais. Jeremias, voltando para o Jeremias. Últimos versículos agora é para encerrar mesmo, porque vai acabar a palavra, né, irmãos? Versículos 16, 17, 18 e 19. Vou ler para você o 16 e o 17 primeiro. É o Senhor falando, recebe, igreja. É o Senhor falando, recebe, igreja. Isso não é a minha opinião, é a opinião de Deus. Ele fez aquela coisa toda lá para mostrar o que estava acontecendo ali. Vocês estão na minha casa, vocês não me ouvem. Os recabitas nem são daqui, olha lá. Aí ele fala, é o Senhor falando, visto que os filhos de Jonadab, o filho de Recabe, portanto, os recabitas, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas esse povo não me obedeceu. Aí é que vem, irmãos. Você pode achar que é um sacrifício obedecer, você pode relativizar, você pode buscar o que você quiser para explicar a falta de vontade em ouvir a palavra, a falta de vontade em cultuar, a falta de vontade em orar, a falta de vontade de frequentar uma escola bíblica, a falta de vontade de participar de um curso da Universidade da Família, a falta de vontade. Você pode usar o que você quiser para justificar isso, mas a questão não é o que você acha, ou como você explica isso. A questão é o que acontece com você. Aqui não é sobre o pastor que vai ter mais ou menos pessoas na igreja, não estou para isso não. Aqui se trata da tua vida, se trata daquilo que acontece na tua casa, no teu casamento, nas tuas relações sociais, no teu trabalho, no teu ministério. É disso que está falando. Quem está atento a isso não é o pastor, quem está atento a isso é o Senhor. Não era o Jeremias, era o Deus de Jeremias. E quem está falando aqui é o Senhor. Visto que eles obedecem e vocês não, então eu vou fazer uma coisa agora aqui. Aí vê, versículo 18. E a casa... versículo 17. Eu não tinha lido. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. Irmãos, eu fico aqui tentando entender esse absurdo. O absurdo de um povo que tem que clamar ao Senhor, e quem estava clamando era Deus. Ao invés da gente clamar, imagine essa hipótese, né? Misericórdia, não quero que ninguém aqui esteja enquadrado nisso. Mas eles estavam, por incrível que pareça, eles estavam. Então, já que eles não me ouviram, já que eu falei, clamei, e eles nem responderam, então todo o mal que eu falei vai acontecer. É vontade de Deus? Alguém aqui acha que Deus tinha morrendo de vontade de amaldiçoar Israel? Isso é vontade de Deus? Claro que não, é uma consequência da falta de obediência, consequência de não ouvir. Vamos lá, irmãos, aguenta firme aí, aguenta aí, rapaz. Você já aguentou tanta coisa na vida, você não vai aguentar essa palavra? Segura as pontas aí, em nome de Jesus. Vamos encerrar com coisas boas, né? Vamos lá. Versículo 18.
E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, o vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Deixa eu te dizer o que acontece quando você obedece. Olha a oportunidade que você tem de passar a obedecer. Versículo 19, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, o filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Aleluias! Nunca vai deixar de ter alguém ali que leva minhas bênçãos para esta casa, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo isso para a igreja. Eu profetizo isso para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé, meus amados. A palavra está dura, o tempo já passou, ainda tem Santa Ceia. Quem está cansado diz glória a Deus. Você falou, né? Você não falou glória a Deus, né? Quem está recebendo a palavra do Senhor, dá um glória a Deus. Quem acha o pastor chato, dá um glória a Deus. Oh, eu não é por querer me gambar, não, mas a minha humildade permite dizer que eu estou muito satisfeito com esse agrado que eu estou agradando a você. Irmãos, eu quero falar uma última coisa, porque hoje é dia da gente ouvir mesmo, né? Por um acaso eu estou falando, mas todo mundo está ouvindo, mas eu também estou ouvindo. Vou falar mais uma coisa. Muitos podem pensar assim, pastor, isso aí é coisa do Velho Testamento. Imaginem, um homem como esse Recabe aí, passando essas ordens para o filho, coisa absurda, coisa dos antigos. Muita gente pode estar pensando assim, mas Jesus veio e acabou com isso. Jesus veio para morrer no meu lugar, já morreu lá na cruz do Calvário, eu não preciso mais obedecer essas obediências, não. Já está feito, já, tá? O que tinha que fazer, Jesus já fez por mim. Você pode pensar isso, não sei se é o caso não, mas pode ser que você pense, aí eu preciso te levar para o que Jesus falou sobre isso. É a última palavra, agora espero, não sei. Eu falei até meia-noite, ainda é 9 horas, então está dentro. Mateus, aguenta firme aí, irmãos, de pé mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus fala assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim aqui para derrubar o que o Jeremias falou naquele tempo. Jesus não veio para invalidar aquilo tudo que o Senhor estabeleceu no Antigo Testamento. Quem está me entendendo? Faz um sinal. Aí ele confirma, ele diz, eu não vim abrogar. O que significa isso? Eu não vim invalidar. Jesus não veio para invalidar a lei. Os princípios que Deus estabeleceu, irmãos, Ele estabeleceu. Ele não veio para dizer, agora você não precisa mais, agora vive do jeito que você quiser, faz a tua religião, pensa como é que você quer me servir aí, que está tudo beleza, Jesus já vai morrer mesmo e pronto. Não. Jesus disse, eu não vim, eu vim cumprir. Em outras palavras, eu vim para levar a sério tudo isso que foi falado pelos profetas. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso é Jesus falando, é bom você saber. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, aqui que está o pulo do gato aqui, né? Porque eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém, amados? Fala um amém, nem que seja baixinho. Fale amém, amém. Glória a Deus. O Senhor te chamou aqui nessa noite para dizer, eu quero muito te abençoar. Ponto. Esta é a minha vontade. Senão eu não teria falado tudo isso, não.
Imagina ficar aqui jogando conversa fora. Não, Ele trouxe você aqui para dizer: tem um caminho para você alcançar a tua bênção. Só preciso que você entenda que me obedecer não é sacrifício. Me obedecer é uma oportunidade que você tem de ser abençoado. Se você enxergar assim, você vai ver que os valores dos recabitas, irmãos, precisam vir para o nosso coração. Acima de tudo, eu dou valor para a palavra de Deus. Acima de tudo, eu valorizo o que o meu Pai falou. Amém? Você tem um Pai que está falando no teu coração nessa noite. Você pode tomar essa posição. Talvez hoje você precisa dizer: alguns valores para mim agora vão ficar aqui mesmo, porque valor para mim tem aquilo que o Senhor me disse. Esses são os valores inegociáveis. Amém? Os valores que o Pai te deu. Então, do teu lugar, não vou chamar ninguém à frente, porque as horas já estão muito avançadas. Vamos todos juntos orar, amém, amados, perante a mensagem que o Senhor mandou ao nosso coração. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui, Senhor, estamos na Tua casa. Sobre todas as coisas, Deus querido, nós queremos aqui, Senhor, fazer uma análise dos valores que damos para todas as coisas, Deus querido, a partir da Tua palavra. E a exemplo, Senhor, dos recabitas, nós queremos que os nossos valores sejam também como os deles, que valoriza, Senhor, a confiança, a honra, o respeito, que sabe, Deus querido, que o Senhor tem dado ordens para nós, a fim de buscar o nosso bem, a fim de que nós sejamos ricamente abençoados, que esta é a Tua vontade. E assim eu peço, Pai, como ministro do Teu Evangelho nesse lugar, como sacerdote colocado aqui pelo Senhor, que auxilie, que ajude, que venha falar, Senhor, ao coração de cada irmão que está com dificuldade de obedecer, aquele irmão, Senhor, que está preso numa situação, aquele irmão que não consegue, Deus querido, cumprir a Tua vontade. Pai, eu sei que a Tua misericórdia é muito grande, eu sei que o Teu amor por nós, Senhor, supera todas as coisas. Eu vi, Senhor, na Tua palavra que a Tua intenção de levar este povo ao arrependimento, o chamado que o Senhor fez a eles para se converterem, foi tão forte até o último momento, mas que infelizmente, Senhor, aquele povo não Te ouviu. Mas aqui tem um povo, Deus querido, nesta noite, que está aqui justamente para ouvir a Tua voz, que Te respeita, que sabe que o Senhor é o nosso Pai, e que aquilo que o Senhor falou é para o nosso bem. Eu Te peço, Senhor, força. Eu peço, Deus querido, que o Senhor esteja com o Espírito Santo, Pai, fortalecendo cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, porque aqui tem um povo que será muito mais abençoado, aqui tem um povo que será muito mais usado, aqui tem um povo que poderá ser um exemplo, Senhor, para o mundo. Nós não precisamos de exemplos que venham de fora. Aqui estão, Senhor, aqueles que poderão ser recabitas como foram aqueles, que poderão ser exemplo como foram aqueles, e que assim, Deus querido, o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos, em amém, glória a Deus. Quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra, aleluias. Se você não está cansado, dá um glória a Deus aí, glórias ao Senhor, aleluias.